Sexta aula do nosso curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML. Título desta aula: Modelos de componente e seus problemas. Bom, então nós queremos dar uma olhada nessa aula em modelos de componentes existentes, características desses modelos, problemas que eles apresentam, para que nas aulas posteriores nós começamos a trabalhar com o nosso modelo de componentes, que evidentemente a intenção é que não tenha esses problemas que nós vamos ver agora. Bem, então vamos olhar isso. Dando uma olhada no que nós vimos nas aulas anteriores, nós fomos apresentados nas 3 últimas aulas ao paradigma de orientação a componentes. Vimos o conceito de componente e o conceito de modelo de componente. Então, o componente, a unidade de composição do paradigma, que para que um artefato seja um componente, ele precisa ter uma interface contratualmente especificada. Então, um artefato de software, para ser um componente, ele tem que ter uma interface claramente definida. Essa interface demanda uma especificação que descreva como interagir com esse componente. Então, a ideia do contratualmente. Muito bem. E nas 2 últimas aulas, nós vimos o conceito de modelo de componente. Então, o que é modelo de componente? Bom, modelo de componente é uma abordagem específica de desenvolver software orientado a componentes. Então, estou dizendo aí, é uma abordagem específica de quê? De produzir componentes e de interligar esses componentes. E interligando componentes, eu vou compor o meu software orientado a componentes. Então, é aquela abordagem específica que eu adoto para produzir software orientado a componentes. Muito bem, tudo isso vimos em aulas anteriores. Nessa aula, nós queremos dar uma olhada rápida em modelos de componente existentes, modelo de componentes que já foram propostos, que estão descritos na literatura, que são efetivamente usados e que, vamos ver também, apresentam problemas. Mas vamos lá. Muito bem. Então, primeiro ponto, é possível separar, dividir os modelos de componentes atualmente existentes em 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo chamado de modelos baseados em objetos e o segundo grande grupo, modelos baseados em arquitetura. Observa que o segundo grupo está sublinhado, por quê? Porque o modelo de componente que nós usaremos, apresentado a partir da próxima aula, é um modelo baseado em arquitetura. Muito bem. Primeiro grupo, modelos baseados em objetos, também chamados de modelos industriais. Bom, eles são focados em quê? Vejam, em tecnologias de implementação específicas. Na verdade, são aqueles modelos associados a tecnologias de implementação específicas, como, por exemplo, aí colocado nesse quadro, Java Beans, EJB, COM, .NET, Corba, e por aí vai. Então, são aqueles modelos que vieram de quê? De soluções tecnológicas para a produção de software orientado a componentes. Bom, então, consequentemente, são modelos preocupados, focados em implementar soluções. Estou dizendo aí, mais focados em recursos de tempo de execução, quer dizer, as linguagens em si, a implementação em si, e menos voltados às premissas do paradigma de orientação a componentes. Então vejam, o que seriam essas premissas do paradigma de orientação a componentes? Olha, deixar claro o que é o componente, regras de interoperabilidade, as propriedades especificadas na interface, aquilo tudo que nós discutimos em aulas anteriores. Então, o que acontece? Os resultados baseados nesses modelos, na prática, eles são o quê? São implementações. Implementações baseadas em tecnologias de implementação. E recaem naquele problema que eu estou colocando ali no final. Puxa, eles geram componentes compreensíveis? Não, na prática eles não geram componentes compreensíveis. Não há uma preocupação com a especificação da interface. É uma preocupação com a implementação do componente.
né? Então, normalmente, quando a gente pensa em especificação da interface, especificação do software orientado a componentes, tudo isso acaba sendo muito pobre, né? Então, o problema dos modelos industriais, o que? Olha, tem uma solução de baixo nível de implementação, mas não tem uma solução de alto nível quando a gente pensa em modelagem. Bom, e aí nós entramos no próximo grupo, que são os modelos baseados em arquitetura, também chamados de modelos acadêmicos, e aí eu estou listando um conjunto de exemplos desses modelos, né? Então esses modelos, qual é o foco deles? Alto nível de abstração, então prioridades de alto nível. Então eu estou dizendo arquiteturas hierárquicas, design poderoso, especificação de comportamento, quer dizer, características que nós não vemos lá no outro grupo. Aí qual é o resultado disso? Ele gera artefatos de software mais compreensíveis. Porém, se nós olharmos cada um desses modelos em detalhes, todos eles apresentam ainda limitações que são problemáticas para nós que queremos produzir software orientado a componentes. Bom, para falar dessas limitações, vamos falar dos grandes obstáculos. Obstáculos que, aliás, até hoje não permitem que o paradigma de orientação a componentes seja amplamente adotado na produção de software, como nós sabemos e discutimos em aulas anteriores. Primeiro obstáculo crítico, confiabilidade. Então, há a necessidade de viabilidade de componentes, e aqui eu estou mencionando o Bertrand Meyer, ele diz o seguinte, o que é um componente confiável? É um elemento de software reutilizável que possui propriedades especificadas e garantidas. Vejam, eu preciso ter propriedades especificadas. Se eu só tenho apenas implementação e não tenho propriedades especificadas, puxa, eu não tenho um componente confiável. Especificadas e garantidas, que espécie de garantia eu posso dar em relação às propriedades que eu estou especificando? Então eu preciso ter componentes confiáveis. Se eu não tiver componentes confiáveis, como eu vou desenvolver software orientado a componentes? E o outro obstáculo, a outra questão complexa, dificuldade, estou dizendo aí, dificuldade de prever as propriedades dos componentes, especialmente quando eles são integrados com outros componentes. Aí eu estou mencionando um outro autor, Lau, e num levantamento que ele fez, na verdade tem um conjunto de levantamentos que o grupo dele fez, estão publicados em mais de um artigo. Então, esse autor Lau diz o seguinte: nenhum modelo de componente avaliado suporta previsibilidade de composição. Então, essa avaliação ela foi feita assim, com o que tinha de propostas de modelos de componente. E aí, avaliando todas elas, observa que o resultado é horroroso, né? Diz o quê? Nenhum modelo de componente avaliado suporta previsibilidade de composição. Vamos entender. Qual é a ideia de previsibilidade de composição? Imagina a seguinte situação. Olha, eu tenho aqui um componente com características especificadas e garantidas. Que bom. Eu tenho aqui um outro componente também, características especificadas e garantidas. Ótimo, perfeito. Dois componentes supostamente confiáveis. Muito bem. Aí eu conecto esses dois componentes. Qual será o comportamento resultante? Então vejam, quando eu pegar dois componentes que eu os conheço e conectar esses dois componentes, qual será o comportamento resultante da união desses dois, da conexão desses dois componentes? Antever esse comportamento se chama previsibilidade de composição. E, evidentemente, é alguma coisa que eu quero. Eu quero, ao conectar dois componentes, saber qual vai ser o comportamento resultante. Eu preciso de previsibilidade de composição. E aí, esse autor que eu estou mencionando, o que ele diz a respeito do levantamento que ele fez com todos os modelos de componente propostos? Nenhum suporta.
Poxa, isso é grave, não dá para trabalhar desse jeito, né? E esse exemplo que eu estou colocando aí, da Ariane 5, é um exemplo já um tanto quanto antigo, de 96, mas ele é muito, muito, muito ilustrativo, né? Se colocarem no YouTube essa expressão aí, Ariane 5, vocês vão ver o vídeo da explosão desse foguete. Então, deixa eu contextualizar isso não tão longamente, para não ficar chato, né? Então a ideia é o seguinte: o Ariane 5 era um projeto, né, de um veículo lançador de satélite, veículo não tripulado, não morreu ninguém nessa explosão, né? Então, um veículo lançador de satélite que, quando ocorreu, né, o lançamento, segundos depois do lançamento, explodiu, como está colocado aí na imagem. Então, como eu disse, bota lá no YouTube, dá para ver o vídeo do lançamento e da posterior explosão. O que aconteceu nesse caso? Então, esse caso ele é muito bem documentado e na internet se acham os artigos que descrevem este caso, né? Então, o que aconteceu? Olha, por que o foguete explodiu? Porque um componente de software, né, componente de referência inercial, esse era o componente de software, ele deu problema, né? Ele teve um comportamento inesperado, deixou de funcionar, aí o foguete inclinou, essa inclinação é possível ver no vídeo, e por questão de segurança, quando o foguete inclina, ele tem que se destruir. Há um sistema de autodestruição que funcionou perfeitamente bem e destruiu o foguete, porque senão ele pode cair na cabeça de alguém, isso é perigoso. Muito bem, aí o que acontece? Puxa, mas quanta ingenuidade, como é que tu bota um componente de software não testado e um foguete explode causando um enorme prejuízo? Não, mas peraí, quem que disse que o componente de software não foi testado? Na verdade, esse componente que deu problema foi um componente reusado do projeto anterior, o Ariane 4, e esse componente já tinha operado perfeitamente bem, o Ariane 4 funcionou tudo certo, né? Pô, mas peraí, e aí qual foi o problema dessa situação? Bom, o problema dessa situação é o quê? É que apesar do Ariane, o componente ter funcionado no projeto Ariane 4, as características do projeto Ariane 5 eram diferentes, né? Especificamente, a aceleração do Ariane 5 era maior e a velocidade inicial dele era maior, né, nos segundos iniciais do que no anterior. Isso causou a pane. Não vou entrar mais em detalhes, leia-se o material disponível na internet. Mas o ponto é, foi colocado, foi reusado um componente que se conhecia, um componente conhecido, um componente testado, um componente que já tinha operado adequadamente no passado. Porém, na hora que ele foi conectado aos demais componentes do projeto, o resultado, a composição resultante não operou conforme se esperava que operasse. Aí a gente faz aquelas perguntas em relação aos obstáculos que nós tratamos. Puxa, será que esse componente tinha propriedades especificadas e garantidas? Será que havia previsibilidade de composição nessa situação? Claro que não havia. É evidente que não havia. E ainda, para piorar a história, dentro desse projeto estava prevista uma simulação, né, do conjunto de elementos interconectados, inclusive esse componente que deu problema. Se a simulação tivesse sido feita, o problema teria sido detectado antes, não teria acontecido a explosão. Só que como havia atraso de projeto e como esse componente já havia se comportado adequadamente antes, supôs-se, de forma incorreta, como dá para ver o resultado, que estava tudo bem e não estava. Então vejam, é muito importante aquilo que nós discutimos, apresentamos agora, de olha, eu preciso ter componentes confiáveis. Componentes confiáveis têm
propriedades especificadas e garantidas. Tínhamos essa situação? Não tínhamos. Se não tem confiabilidade. Né? Previsibilidade de composição. Puxa, eu consigo antever o resultado da conexão? Tenho que conseguir. Se eu não tiver, eu posso ter situações catastróficas como essa colocada. Né? Muito bem. Então, esse é o nosso quadro. Né? Muito bem. Aí nós entramos na questão, puxa, mas para eu ter previsibilidade de conexão, para eu ter confiabilidade, como é que eu descrevo um componente? E aqui eu vou entrar numa cultura que extrapola o paradigma de orientação a componentes. Isso é cultura de modelagem de software. Né? Isso é cultura de modelagem de software independente de paradigma. Né? Como descrever um componente, como descrever software? Essa é a pergunta. Então eu estou dizendo, olha, para descrever adequadamente um componente, para descrever adequadamente qualquer artefato do software, eu preciso primeiro de modelagem estrutural. Modelagem estrutural. No caso dos componentes, eu estou dizendo, olha, como exemplo, as IDLs, as linguagens de descrição de interface. O que faz uma linguagem de descrição de interface? Ela descreve as operações requeridas e fornecidas lá nos portos da interface do meu componente. E os modelos industriais, estou dizendo aí, eles se resumem a isso. Quando nós olhamos que espécie de descrição os modelos industriais me dão basicamente isso, modelagem estrutural. Puxa, nós sabemos da cultura de modelagem de software que apenas modelagem estrutural é insuficiente? Sabemos. Então não vai ser diferente para componente. Então nós precisamos também digo em seguida, modelagem dinâmica. E modelagem dinâmica, nós precisamos de duas informações que se complementam, dois tipos de informação que se complementam. Nós precisamos de modelagem comportamental e modelagem funcional. Então, quando a gente fala de modelagem dinâmica de componentes, estamos pensando nas operações dos componentes. Então, nós precisamos saber o que essas operações fazem, que seria a visão funcional, e em que ordem essas operações podem ser executadas, que é a ideia de modelagem comportamental. Então, o comportamental mais o funcional compõem o que a gente chama de modelagem dinâmica. Bom, isso não é algo que eu queira tratar nesse curso, mas é alguma coisa que eu trato longamente no meu outro curso de modelagem orientada a objetos com UML. Quem não estiver seguro em relação a esse assunto, eu convido a olhar esse material. Eu trato especificamente modelagem estrutural e modelagem dinâmica no capítulo 4 desse meu livro, que aí está colocado, o ML2 em modelagem orientada a objetos. E esse capítulo 4 é exatamente o foco da aula 5 do meu curso, aqui no canal de modelagem orientada a objetos com OML. Convido-os a assistir a esta aula 5, onde eu discuto exatamente esses requisitos. Então o ponto é, se eu não tiver modelagem estrutural mais modelagem dinâmica, para software em geral, especificamente neste curso, para artefatos de software orientado a componentes, eu não terei uma modelagem completa. Se eu não tiver uma modelagem completa, eu não vou ter absolutamente aquelas características de qualidade que eu preciso. Muito bem. Conclusão, então. Vimos que os modelos de componentes propostos são limitados. São limitados porque não descrevem os artefatos como devem descrever para que eu saiba absolutamente tudo em relação a eles, quer dizer, a ideia de confiabilidade, propriedades especificadas e garantidas, e com isso, com a descrição completa, também a previsibilidade de composição. E para isso, nós precisamos de modelagem estrutural e modelagem dinâmica, que no escopo dos componentes nós chamamos de níveis sintático, comportamental e funcional. Ok? Muito bem. Na próxima aula, nós iniciamos a apresentação do modelo de componente que nós usaremos nesse curso. Então, na próxima aula, uma apresentação rápida
uma visão geral desse modelo de componente, e nas aulas seguintes a ideia de aprender a usar este modelo de componente para o desenvolvimento de software. Então esta aula encerra por aqui.